Todos com a paz do Senhor, meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Gente, eu queria que vocês pegassem uma Bíblia e abrissem em João, capítulo 10. Lá tem dizendo, Jesus, um bom pastor. Bem, na verdade, gente, antes de ler, eu queria que vocês soubessem assim, que muitas igrejas, elas não sabem pegar o seu rebanho de ovelhas, porque quando o pastor prega, ele é um pastor. Mas ele está falando não para as pessoas, mas sim para ovelhas. Por que ovelhas? Porque ovelhas, onde o pastor vai, as ovelhas vão atrás. Ou seja, se Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas dele, certo? Então, tem muitos pastores que não sabem andar com suas ovelhas. Eles desviam as ovelhas para onde elas vão, para o dono delas, que é Deus. Então, muitas palavras da Bíblia, vamos ler aqui para ver se a gente entende esse trecho, porque muitas pessoas não entendem. João capítulo 10, Jesus o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que essa parte quer dizer? Quer dizer que assim, muitos pastores, eles falam de Deus, mas eles não falam da lei de Deus. O que Jesus quer dizer com aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está dizendo que aquelas pessoas que não seguem a lei dele, que não seguem as leis que Jesus deixou aqui na terra pra gente, é ladrão e salteador. Porque assim na Bíblia fala que Jesus não gosta daqueles que se dizem serem pastores, mas são falsos profetas. Que Jesus fala que não é pra gente adorar o dinheiro. Mas por que hoje em dia as igrejas, elas ensinam a gente a adorar o dinheiro? Aí vocês perguntam, não, mas hoje em dia os pastores não ensinam a gente a adorar o dinheiro. Ela tá doida. Gente, é porque vocês não verem, certo? Tem pastores que falam, que vem, vou dar um exemplo, a Igreja Universal. Ela está construindo essa igreja, que diz que é a Igreja de Israel, mas que, começando por aí, eles já passaram da porta, já estão entrando por outro lado. Porque se Deus falou que a igreja dele não pode ser feita fora de Israel, eles já estão fazendo contra a lei de Deus. Então, eles estão levando as ovelhas dele para o abismo do inferno. Ou seja, se Jesus falou que na igreja do Pai, a igreja de Deus, só pode ser dar oferta com sangue de animal, então por que aqui vai ser dada com dinheiro? Eu estou falando dessa igreja, porque essa igreja é uma das igrejas de Deus de Israel. Entendeu? Então, certo, as igrejas daqui são comuns, são feitas aqui, dado como direito, mas a igreja de Israel não, ela não poderia ter saído de lá. Aí o bispo falou, não, mas vai ser construída mais primeiro do que eles. Então, ele está sendo mesquinho. Então, o homem de Deus não pode ser mesquinho. E outra, fala que assim, a igreja universal, ela só fala mais do dinheiro. Aí eu vi o pastor orando, falando para a mulher, então, por que o inimigo vai pegar ela mesmo no trabalho? Que uma certa vez eu prestei atenção. Então, eles não falam, eles querem que você, pega aqui um envelopezinho, para o propósito do emprego, que vai ser desamarrado sem emprego. Gente, se a sua vida tá ruim, se o seu casamento tá ruim, se o seu filho é drogado, bebe, se a sua vida só brigas, é amarrada, problemas financeiramente, a única saída é procurar Deus, Jesus. Não tem negócio de bilhetinho para pôr dinheirinho dentro, para fazer propósitos de nada, não. A única coisa que você deve procurar é Jesus, que lá, você procurando Jesus, todos os seus problemas vão sair. Então eles não ensinam hoje em dia isso. Gente, o certo para eles falar era isso. Então, aqui está falando, gente, que aqueles que não entram na porta do curral das ovelhas, aqueles que não entram, que entram por outro caminho, é ladrão e salteador.
Hoje em dia essas igrejões vendem coisas no altar da igreja, na porta da igreja, tudo fazendo bingo, tudo contra a lei de Deus. Então, eles não vão atrás de agradar a Deus. Eles querem que aquelas pessoas entrem para dar mais dinheiro para o bolso deles, mas eles não vê que o certo é falar as bênçãos que Deus dá, os mandamentos que Deus dá para aqueles que seguem a palavra dele, e também falar os castigos que vão vir também se desobedecer a Deus. Então eles não ensinam nada disso. Então hoje em dia, gente, o mundo está completamente perdido, porque as pessoas não ensinam absolutamente nada. Só ensinam falsa visão, falando mentiras sobre Deus, leem. Vou terminar de ler aqui essa palavra para vocês. Continuando. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele deixa bem claro. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas elas não entenderam o que era que eles diziam. Muita gente acha que esse primeiro texto fala assim, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Muitos pastores se confundem com essa palavra achando que é o diabo, que é aquele que entra por outra parte. Aqui deixa bem claro. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entendem o que era que ele dizia. Muitos pastores não entendem o que significa essa palavra. Não é o diabo que vai entrar por outra porta, que é ladrão e salteador. Jesus ele não quis dizer que é o diabo, mas sim aqueles pastores que preferem entrar por outra porta, não a porta que ele manda. Entenderam? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vierem antes de mim, são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salva-se. Jesus está dizendo que ele é a porta. Aquele que entra pela porta, salva-se. Salva-se, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Gente, essa parte é muito boa e muito importante, porque os pastores, eles é incrível como um homem que se diz ser da igreja faz as coisas ao contrário da Bíblia. Gente, é um absurdo, porque os pastores, eles estão tipo loucos, eles não veem a palavra de Deus. Eles falam a sua palavra. Eles veem a sua palavra. Eles não querem saber o que Deus vai achar. Um dia desse mesmo, o bispo Macedo falou que apoia o aborto. Se ele está pecando consciente. Deus, ele não leva em conta o tempo que você não conhece a ele. Ele começa a contar a partir do momento que você conhece ele. E, poxa, aquela pessoa me conhece, sabe que eu dou tudo pra ela. Então, por que ela faz contra mim? Então, gente, eu peço a vocês que vocês procurem a igreja que fale realmente na palavra. Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber que aquela igreja... Porque hoje em dia os pastores, eles estão pisando em cima da palavra de Deus. Eles estão usando o nome de Deus como propaganda para fazer o trabalho de Deus, pegar o dinheiro do povo. Hoje em dia eles não sabem se é certo dar o dízimo, é certo, mas é errado vender coisas na porta da igreja,
a inventar mentira, sabe? Tudo isso é errado. Então os pastores hoje em dia, eles falam só das bênçãos de Deus, o que Deus é piedoso, que Deus, ele perdoa a gente, tudo. Gente, sim, Deus é bondoso e Deus é justo. Sim, Deus é justo. Por isso que o diabo ele tá lá acusando a gente. Mas a gente tem um advogado que é Jesus, o nosso advogado fiel. Então, se você matou, se você roubou, você pede perdão a Deus, aí Deus perdoou, ok. Sim, Deus perdoou. Mas porque Deus te perdoou, isso não quer dizer que as maldições vão cair em cima de você. Porque você plantou, você vai colher. Então, gente, antes de você pecar, antes de você roubar, ou matar, ou mentir, pense, Deus perdoa, mas o que você planta, você colhe. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus aparecesse agora na sua vida, o que você pediria para ele? Qualquer coisa. Se Jesus aparecesse agora na sua frente, o que você pediria para ele realizar para você? Qualquer pedido que você quiser. Então, a gente vai sair nas ruas. Então, eu e o Alex, a gente vai sair nas ruas para perguntar para as pessoas e saber a resposta delas, o que elas pediriam para Jesus se ele aparecesse agora na sua vida. Então, gente, eu quero entregar a palavra do Senhor para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. E aproveitando, eu vou fazer uma oração agora para vocês. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe essas pessoas que ainda não sabem da palavra do Senhor. Que esses pastores, eles se olhem no espelho, eles vejam que o que eles estão fazendo de errado, que eles estão pisando na tua palavra, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos das ovelhas que ainda não te viram, da tua palavra, que ainda não conheceram, Jesus, a tua palavra. Então, que o Senhor vá aquelas pessoas que se sintam abandonadas, que querem se matar por nada. Então, Jesus, vá até elas, abençoa a vida delas, desvie elas do mau caminho, Jesus, e abençoa a vida de cada um deles. Vá até eles, meu Deus, para que eles ouçam a tua palavra e para que o Senhor abençoe cada um deles. Faça com que eles sigam teus mandamentos, sigam a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, eu sei que hoje em dia existem poucas pessoas que te seguem, Senhor Jesus. Eu sei que hoje em dia poucos pastores são aqueles que falam a tua palavra. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor vá à casa de cada um dos meus irmãos e abençoe a vida deles, acalmem a alma deles, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, todos com a paz do Senhor, amém. Graças a Deus.